Antes, faz favor, fecha na porta disso, né? Não, não. Obrigado. Então, primeiro agradecer a presença de todo mundo, né? O pessoal que está aqui, tem o pessoal aqui da turma avançada, que a gente está chamando, o pessoal da turma básica. E a gente vai fazer a apresentação e a divisão vai ser a seguinte: eu vou só fazer uma introdução e deixar o pessoal falar, que a gente montou a estrutura, e eu trouxe até os dois, eu trouxe esse livro aqui que está esgotado, para contar um pouquinho a história desse grupo que a gente criou aqui, que esse grupo tem uma história, né? E a gente não está fazendo esse grupo assim porque, vamos fazer aquele grupo, então, todo o processo eu queria apresentar, e talvez até para o pessoal também, como é que a gente chegou, e por que a gente chegou a esse modelo de formatação de inovação 2.0, e tem a ver com a história desse. Primeiro eu vou falar desse livro aqui. Em 2004, quando surgiu a banda larga no Brasil, nós tivemos uma redução radical do custo do acesso à internet. E a partir de 2004 surgiram as mídias sociais. E a gente massificou uma colaboração que já existia de maneira muito precária na internet, dentro de pequenas comunidades científicas, etc. A própria internet foi criada com essas comunidades. Então, em 2004 surgiu essa ideia das mídias sociais e começou a criar uma situação muito interessante, porque o que a gente faz com esse modelo de colaboração que estava surgindo? Então, eu e o professor Marcos Cavalcante, da COP, nós escrevemos esse livro aqui, Conhecimento em Rede. Esse livro aqui é dividido em duas partes. Parte 1 é o cenário, que é mais ou menos o cenário que a gente apresentou na época. Foi o primeiro livro que falou sobre o Web 2.0 no Brasil. A gente apresentou dizendo: olha, nós estamos diante de uma mudança muito grande. Comparamos a chegada da internet com a prensa, mostrando que a gente estava vivendo uma situação muito parecida e que a gente ia ter um forte impacto na sociedade e nas organizações a partir da chegada da internet. Que não se tratava de uma tecnologia apenas, se tratava de uma tecnologia fundadora e consolidadora da sociedade. Parte 1. Parte 2, nós desenvolvemos uma metodologia. E a metodologia que está nesse livro, que já não é a metodologia que está no outro, era uma metodologia que pensava da seguinte maneira: pô, então se a gente tem esse novo conhecimento em rede, colaboração, participação, etc., o que eu vou fazer? Vamos implantar isso nas organizações. Beleza. Então esse livro saiu, ele serviu, inclusive foi, quer dizer, o sucesso dele, posso dizer assim, o prêmio que nós ganhamos com esse livro foi o fato do BNDES ter assumido e colocado esse livro nos concursos do BNDES. Então todos os bibliotecários que queriam fazer concurso tinham que ler o livro, né? Então isso não só ajudou a venda, mas deu um prestígio ao livro, de que, poxa, os caras estavam considerando que era um caminho interessante, né? E depois até eu voltei, eu fui ao BNDES, né? Tive uma participação. Bom, então o que aconteceu? Esse livro, então, 2006. A partir de 2006, e eu sou consultor, professor, né? Dou aula em vários MBAs, nós começamos a pegar o livro e implantar. Já que é assim, vamos implantar. Aí tivemos um caminho no IBEU, Dataprev, Prodesp, Petrobras, BNDES. Comecei a dar cursos em Brasília de governo 2.0 e comecei a acompanhar os processos. O Globo, colaboração dentro do Globo, conhecimento em rede no Globo, na Infoglobo, participação dos leitores nos jornais e tal. Sabe o que aconteceu? Não funcionou a metodologia. Não funcionou. Não é porque a gente estava errado no cenário, é simples, porque do outro lado a colaboração cada vez cresceu mais. Então a gente não estava errado no cenário. O cenário era aquele. Você vê que hoje a gente está vivendo isso fortemente. Mas sabe qual era o problema? A metodologia estava com alguma coisa errada. E alguma coisa estava errada no cenário, porque a gente tinha que fazer uma reavaliação do cenário, porque se não estava funcionando, por que dentro de uma organização, a gente, por exemplo, entrei lá na Prévio, por que quando a gente implantou dentro de um setor a colaboração não funcionou? Porque o que aconteceu que foi uma coisa interessante. Vou pegar aqui, com o perdão da Rita, tá? Vou pegar 2 xícaras aqui. Por que não funcionou? O setor A não era colaborativo. O setor B passou a ser colaborativo. Aí os caras começaram a colaborar, todo mundo no maior pique. Aí quando chegava e começava a se relacionar com o setor A, sabe o que o setor A dizia?
olha, meu irmãozinho, a colaboração é da porta para lá. Da porta para cá continua a mesma empresa que sempre foi. E aí o que a gente identificou? Identificou o seguinte: quando entrava a colaboração, que é uma cultura completamente diferente, a organização via essa colaboração como um vírus. Vamos atacar esse vírus, porque esse vírus ele é diferente do modelo que a gente tem hoje. Então a organização ela atuava contra o modelo com medo, não entendia aquele modelo. Né? Então, a partir daí, nós tivemos que fazer uma revisão. Então voltei para o laboratório, paralelo a isso, fiz a minha tese de doutorado, em que eu fiz uma análise mais profunda sobre a comparação desse momento atual com a chegada da prensa. E, pegando já outros autores, eu tenho até um livrinho. Pode meter a mão na minha pasta, me pega um livrinho que está aí dentro, um outro livrinho. Não, esse outro não, o outro. Isso aí. Joga para cá para mim. Chega, faz o favor. Cláudia. Obrigado. Então, o que é interessante é o seguinte. Qual é o diagnóstico que a gente tem que começar a fazer? Por causa disso que a gente tem que precisar do diagnóstico. Qual é a pandemia que nós temos hoje que levou essa garotada para a rua agora em junho e explodiu uma coisa completamente nova? Esse pessoal aqui são os pesquisadores canadenses, e esse cara aqui, olha só que interessante, esse livro aqui é um livro novo que eu estou trabalhando. Cheguei nesse livro agora recentemente. Esse cara vai fazer um estudo da chegada do alfabeto na Grécia. E sabe qual é a conclusão que ele chegou? Que depois que o alfabeto chegou na Grécia, foi aí que a Grécia começou a fazer filosofia e criar a democracia. Ou seja, quando você tem a introdução na sociedade massiva de uma tecnologia cognitiva, você provoca mudanças radicais na sociedade. Eles estão chamando de mudança de mentalidade, mudança de consciência, e o nosso amigo Nicoledes, que é um neurocientista que nós temos, está dizendo que a gente muda a plástica cerebral. Então, o que aconteceu, que a gente pode dizer que aconteceu em junho de 2013 no Brasil, foi que houve uma mudança da plástica cerebral da juventude pelo uso intensivo das mídias sociais. E eles não se reconhecem mais nessa sociedade que a gente está vivendo. Então não é uma coisa do ponto de vista da consciência, é algo da inconsciência. O cérebro dessas crianças já mudou. O próximo passo que eu acho que a gente vai ter que começar a desenvolver a pesquisa é tomografar ou colocar ressonância magnética para a gente comparar diversos estágios para ver o que muda no cérebro de uma pessoa quando ele começa a usar a biologia cognitiva está no mesmo lugar. Pois é. Bom, então, esse caminho levou no seguinte. Bom, então o que acontece? Acontece o seguinte: nós estamos diante, se isso faz sentido que esses caras estão falando, e aí depois desse Havelock vem um outro cara chamado Ong, depois desse Ong vem o McLuhan, que diz que o meio é a mensagem, quer dizer, não adianta o que você... Não interessa o que você vê na televisão, a televisão já faz a sua cabeça. E depois vem o Pierre Levy, que dá uma boa complementada nisso, dizendo que a gente viveu 3 momentos, oral, escrito e digital, e que agora a gente está vivendo uma guinada na civilização. Então, aí a gente chega nesse livro aqui. Então esse livro aqui é um livro, são 7 anos de estudo e trabalho, e digo para vocês, esse livro aqui contém a discussão com centenas de alunos, e dentro já, principalmente da Petrobras e depois do BNDES, nós fizemos uma discussão profunda, e a conclusão que nós chegamos foi essa. Primeiro, por que nós inventamos uma nova espécie? É o aumento demográfico. O aumento demográfico nos cria uma complexidade que o nosso cérebro atual não tem capacidade de atuar. Então nós precisamos de um cérebro mais sofisticado do que o cérebro que nós temos hoje. Então a gente está indo para um cérebro mais sofisticado, com um modelo de troca mais sofisticado, para que a gente possa resolver a complexidade de 7 milhões de pessoas. Então essa é uma constatação, é uma novidade que eu introduzi nisso que esse pessoal vem desenvolvendo, discutindo. E aí o que é interessante, eu percebi isso com os meus alunos, né, e isso dentro das organizações, e aí eu fui pegar uma metodologia da Harvard Business Review, que é uma metodologia chamada carteira de inovação. A proposta de carteira de inovação desse pessoal é uma carteira de inovação que você divide a inovação em 3 pedaços. 70% você melhora o que você pode, 20% você dá uma inovadinha e 10% você faz algo radical. Para que a organização mate ela mesma.
porque no mundo que a gente está, a instabilidade do mundo não pode para a organização ficar fazendo a mesma coisa. Hoje saiu um valor, uma coisa exatamente igual que eu estava falando, o pessoal lá do Meet dizendo, vocês têm que montar startups, vocês têm que criar inovação, porque vocês vão ter que se matar. Porque se você deixar, o outro vem e mata vocês. Né? Então, e aí eu vou deixar para o grupo, vou apresentar, por que esse grupo está desse jeito aqui? Por que nós montamos esse modelo aqui e aí que é interessante, né? Pedro, né? O Paulo, que o Paulo saber é o seguinte, o nosso trabalho, Paulo, começa em agosto do ano passado. Você vai dizer, o pessoal depois dessas manifestações, agora está todo mundo falando de colaboração. Nós começamos em agosto do ano passado. Que o Ricardo teve a luz, o Paulo teve a luz, diz assim, não, a gente precisa pensar esse negócio de colaboração. E nós começamos esse trabalho com essa turma em agosto do ano passado. Então, qual foi a base filosófica, teórica, metodológica desse trabalho? Bom, não poderíamos implantar essa colaboração dentro da estrutura da Iplan, porque a gente ia sofrer uma resistência muito grande. Então, o primeiro passo que a gente fez foi o seguinte, o laboratório de inovação ele é fora da estrutura organizacional. Ele não fica sob nenhum tipo de estrutura. Porque senão entra no processo e aí a cabeça, se a gente está dizendo que é uma ruptura, você tem que trabalhar como se fosse uma ruptura. Então não é uma continuidade. Eu não continuo fazendo as mesmas coisas. E aí você vai ver, o fiscal ele não continua trabalhando do mesmo jeito. É um outro modelo de fiscalização. Então, para eu poder criar esse novo modelo, eu criei um grupo separado. Esse grupo separado, foi a novidade que a gente construiu, foi o seguinte, nós não dissemos assim, olha, Paulo, você vem aqui fazer o grupo, o Vicente vem fazer, a Beth vem fazer, o Edson vem fazer. Não foi assim. O que a gente fez? Eu fiz uma palestra e nós fizemos uma seleção das pessoas. Então não foi obrigatório o curso foi eletivo. E as pessoas que vieram fazer o curso, elas foram escolhidas a partir de critérios que eu escolhi. Por quê? Ah, não, fulano... Não, eu não conhecia absolutamente ninguém e eu escolhi as pessoas em função de um critério arbitrário como qualquer outro, mas que eu acho que funcionou. Né? E aí nós montamos a nossa primeira turma. E o que eu acho que é interessante, então, a turma, e aí eu tenho desenvolvido isso mais com a segunda e já tenho colocado coisas para as primeiras, como é que eu recebo esse aluno? E não é aquele da IPLAN. Como é que eu recebo esse aluno? Nós temos hoje uma baixíssima capacidade de abstração. Eu não estou falando das pessoas da IPLAN. Eu estou falando de todos os meus alunos e minha pessoal. Nós temos hoje uma baixa capacidade. Nós estamos saindo, na minha avaliação, de uma ditadura cognitiva. A televisão, o rádio, o jornal, tirou da gente a capacidade de pensar. A gente passou a ser um mero reprodutor das ideias vigentes da sociedade. A escola que a gente tem hoje é assim, meu filho, está aqui ó, o material didático, você lê isso aqui, depois você faz uma prova para dizer que memorizou. Então o cara não pensa diferente da estrutura que você tem que pensar. Então a escola, inclusive escrevi isso no meu blog hoje, a escola ela é reprodutora da governança que nós temos. Você não vai construir uma nova escola se você mantiver a mesma governança. Porque o garoto vai sair da escola todo inovador, aí quando ele chegar todo de gracinha na empresa, meu irmãozinho, deixa eu falar uma coisa para você, baixa a bolinha e vamos agora viver a realidade. Aí o cara vai dizer, então aquilo que a escola me ensinou. Então a escola vai se adaptar à governança que existe. A escola não vai inventar uma nova sociedade. A revolução nunca começou pela escola, nunca vai começar pela escola. A escola é reprodutora da governança que você tem. Foi assim que passou do oral para o escrito, agora para o digital. Então, qual é a metodologia que a gente está implantando agora na sala de aula? Primeira coisa que eu estou passando para a garotada, aqui no caso não é garotada, para mim são os garotos, né? E para os meus alunos é o seguinte, eu começo com filosofia. Eu começo com a diferença entre percepção e realidade, para eles poderem entender o que é a realidade e a realidade sempre é uma percepção. Para poder começar a inovar, ele tem que se separar da realidade. Por que as pessoas falam? Ah não, para mim a realidade existe. A realidade é a que está colocada. Então ele não vai inovar nunca. Porque só vai poder inovar se ele disser, eu nunca entrei nessa cidade. Para mim essa cidade, eu sou um turista dessa cidade. E aí ele vai dizer, opa, essa cidade está com esse problema, vamos fazer uma coisa diferente. Então a gente começa com filosofia. Dá uma descolada do negócio. Depois eu começo a trabalhar com todo o cenário, né, desses autores todos para mostrar a guinada que a gente está tendo. Passa o filme, o pessoal da turma nova acabou de ver, que é a revolta que acontece em 1500 na Europa, fruto da chegada do papel impresso, que é uma revolta, todo mundo assistiu o filme, depois pode até falar, né, do Lutero na Reforma Protestante, que eles vão dizer que o Papa não representa eles e que o rei não representa.
E eles vão quebrar todos os santos, como estão quebrando agora as coisas. Dizendo, vocês não me representam. E aí quebram tudo para construir um novo modelo de igreja, né? E aí, a partir daí, a gente entra na metodologia. E a metodologia que a gente tem, isso eu não vou apresentar, eles vão apresentar, nós estamos desenvolvendo dentro da Implan uma metodologia. Primeiro, um grupo. O que a gente está entregando aqui na Implan? Nós estamos entregando um grupo altamente capacitado para a compreensão do que está acontecendo hoje, com uma metodologia de abordagem, que não é uma metodologia tecnológica, é uma metodologia filosófica, teórica, metodológica, de abordagem do problema, e a partir daí a gente começou a desenvolver uma metodologia de como lidar com a colaboração em qualquer área da prefeitura. Ou seja, se qualquer pessoa da prefeitura disser, eu tenho um problema complexo hoje, gostaria de ver se eu posso resolver isso via colaboração, nós temos um grupo aqui, que é esse pessoal todo que você já está vendo aqui, não é pouca gente, né? Esse pessoal todo aqui passou por essa capacitação toda e pode, não individualmente, coletivamente, poder apontar determinadas saídas para esses problemas de colaboração, que hoje é emergente. Então a gente vai começar a colher os frutos de ter visto isso lá atrás. Então a gente tem essa galera toda aqui que está passando por isso. E a gente já está na segunda turma, já na segunda etapa, e eles que é a segunda turma, é o pessoal mais avançado, que eu estou chamando mais avançado, que vai apresentar aqui o resultado, o que a gente pode oferecer para a prefeitura. Bom, eu acho que é isso que eu queria falar, né? E quero agradecer ao Ricardo e ao Paulo pela oportunidade de estarmos testando essa metodologia pela primeira vez, né? E obviamente, tudo que é novo, você está aprendendo, né? Fazendo os ajustes, mas eu acho que a gente tem aí uma coisa muito importante, está se vendo, né? Que a gente tem hoje uma coisa importante, e vocês vão ver agora o resultado com o pessoal apresentando. Obrigado, gente. Interessante, pegar um gancho que você falou, nós começamos essa turma no ano passado e o nosso trabalho final, apresentado em dezembro, tinham duas propostas, uma delas era justamente esse relacionamento de transporte, ou seja, justamente sobre o ônibus. E ano passado, alguns meses, vem acontecer isso tudo que está ocorrendo. Então é uma coisa interessante a atenção que o grupo teve, de tantas necessidades que a cidade tinha, ou a empresa, né, que o trabalho foi relacionado à própria plano, surgiu isso, um protótipo, uma ideia, e agora está mais acertado, né? Esse é o grupo que começou o semestre passado, que é uma equipe multidisciplinar, que foi as pessoas dos mais variados níveis que estavam em funções que foram assistir a palestra do Plano Centro e que quiseram participar do curso de inovação. Que teve um total de 64 horas, que é uma demora razoável para um curso, e a motivação que o Plano Centro coloca para isso é a história toda da quebra de paradigma, que é muito séria, é muito grande. E as pessoas desse grupo foram treinadas para raciocinar dessa forma, para ser um vírus que vai vir a contaminar o resto da empresa. Obrigado. Hoje o Plan Rio é uma empresa pública prestando serviço de tecnologia, informática e comunicação para a prefeitura. O que a gente faz atualmente são soluções intensivas provendo infraestrutura e para armazenamento e processamento das basicamente
são soluções tecnológicas. Quer dizer, o que a Planin provê à prefeitura é a tecnologia, é o conhecimento da tecnologia e o uso da tecnologia. A inovação que está sendo proposta é que a gente passe a prestar consultoria para projetos envolvendo a população, envolvendo a colaboração da população, de forma que a gente possa realmente atingir aos objetivos que está colocado para a empresa, outros órgãos da prefeitura, com uma parceria estratégica que provê soluções inovadoras. Isso muito na área da colaboração e do contato com a população, para tornar a população parceira da governança. A visão atual que existe, isso não é na prefeitura, não é na IPLAN, é basicamente uma visão piramidal, que tem um chefe e uma estrutura embaixo, que ele comanda e que ele dá as ordens e que tudo passa por ele. Isso são, quer dizer, essa estrutura se reproduz em diversos níveis, em diversos estágios, mas o que isso gera é que qualquer demanda precisa percorrer a pirâmide e descer para chegar ao atendimento depois desse percurso. O que gera que, conforme aumenta a complexidade disso, o tempo vai sendo muito maior para chegar a algum resultado. Então, você entrou, o ser humano atendeu um telefone pedindo qualquer coisa, até que isso chegue. Quem vai fazer esse qualquer coisa? Quando são 600 mil, a coisa fica ruim. Não tem chance. Isso está se tornando obsoleto. Não dá para dizer que é realmente obsoleto, porque isso é usado na maior parte do mundo. Mas isso não resolve mais. A proposta da inovação 2.0, que o Nepomuceno trouxe, quer dizer, muita gente trouxe, né? Então, um somatório. É que a gente tem uma plataforma envolvendo uma colaboração e a participação dos usuários de algum sistema. E pode ser escola, pode ser saúde, pode ser transporte, pode ser o que for. O usuário vai dizer, eu também não gostei disso, está certo, está errado. Um robô que pode servir tanto para conduzir essas reclamações, para organizar elas, como até para produzir informações. Quer dizer, você pode ter um robô hoje no ônibus que diga a uma central, ele está a tal velocidade em tal lugar. Ele está no percurso errado. Ele está no horário errado. E até serve para checar que o cidadão está dizendo que está em Olaria, dizendo que o ônibus está correndo para Copacabana. Isso não é verdade. Esse cara tem alguma intenção estranha aí. Então o robô tem essa possibilidade. Além de poder prover uma visão para um gestor 2.0 de uma coisa mais visível. Quer dizer, não é pegar 600 mil solicitações, é pegar a empresa tal é pior, tal problema em tal lugar existe. Dá uma visão mais genérica da coisa. Além da redução do tempo, essas informações, ao contrário do que acontece com tudo que nós temos hoje, elas ficarão disponíveis para o gestor, para o colaborador, para o robô e para a população. Quer dizer, amanhã qualquer um pode olhar e dizer assim, a empresa tal é ruim. Seja um restaurante, seja uma tira de ônibus, seja o que for, tal lugar. Tá? E isso pode ser visto por qualquer um, o que facilita muito a administração. Para que isso comece a acontecer, a nossa ideia é a capacitação, que já começou nesse próprio grupo de inovação e que vai ser transferida em algum processo qualquer que envolva a prefeitura, que esteja interessada em produzir. Nós vamos fazer essa capacitação de forma completa, mas reduzida no atingimento. Por exemplo, se for falando de transporte, nós vamos pegar uma linha de ônibus. Certo? Então, vamos produzir um piloto. E esse piloto vai ensinar, treinar ao gestor, que será os fiscais,
a ter uma visão tipo, ele na empresa, tipo, olha, você tem pior linha na cidade, não, vou melhorar isso. Em vez de chegar lá para mudar, ele vai tratar com nível genérico. E, a partir desse piloto, nós vamos expandir para mudar toda a cultura. O nosso primeiro piloto, o Edson. Bom dia a todos. Como o Nepomuceno colocou, a gente está indo além de propor uma solução. Hoje, né, tanto na área pública quanto na área privada, existem várias iniciativas de se propor soluções para a fiscalização do transporte público. Nosso objetivo é agregar na metodologia. O que a gente tem que diferenciar justamente é a metodologia, né, baseada nesse conhecimento que vai poder aplicar, além da fiscalização, em outros domínios. Né? A metodologia ela se aplica a problemas complexos, a problemas que têm muito dinamismo, e a gente vai ir detalhando como que a gente vai aplicar, e nesse caso específico, né, nessa primeira aplicação, no piloto da metodologia, a gente focou no transporte público. Durante a capacitação, a gente chegou a analisar outras áreas, né? A área de educação, a gente viu que era possível a gente fazer a aplicação dessa metodologia em outros domínios aí da administração pública. Pode seguir. Como é que essa metodologia, como é que o laboratório ele atua? Demanda, né? E aí é aquela questão, é a dor do cidadão, né? O cidadão que está com dificuldade de pegar o ônibus, que vê que o motorista dá aqueles trancos, que passa fora do ponto, e do gestor também. Então a gente pode ter aqui as duas abordagens, a dor do cidadão e a dor do gestor, que vai se transformar em demandas e necessidades. A partir dessa identificação, a gente faz uma análise dessa complexidade. Essa metodologia ela não se aplica a qualquer problema. São problemas complexos, onde você tem grande volume de informação, você tem uma diversidade, você tem modais, você tem linhas de ônibus, você tem empresas, você tem formas diferentes, né, do transporte público, e também a questão do dinamismo. É importante, né, quer dizer, as coisas que estão acontecendo, por exemplo, no transporte público, elas são muito rápidas, são interações rápidas, a pessoa fica 40 minutos, 30 minutos dentro de um ônibus, e com uma diversidade grande. Hoje, a quantidade de transporte que tem na cidade é coisa de milhões de prestações de serviço. E a partir dessa análise, a gente identifica que a tendência e a melhor solução seria uma solução colaborativa, em cima daquela plataforma, que considera, né, colaboração, que considera os robôs, sejam sistemas, sejam sensores, sejam algoritmos, para ajudar essa colaboração a ser mais efetiva. Então, a partir desse modelo, a gente aplica, né, no nosso caso aqui, no serviço de transporte público, a gente faria a fiscalização do transporte público, identificação de quantas necessidades, quantos problemas tem só na questão da relação com empresa de ônibus, motorista, prestação de serviço. Então é uma diversidade muito grande. E a gente constatou que isso aí a gente pode ter uma proposta de uma solução colaborativa. Pegando, né, voltando aí na essência, né, o ato de fiscalizar pode ser acompanhar, supervisionar, educar e punir. Hoje a visão majoritária, né, é de que a fiscalização é punitiva, ela caminha para você multar, para você arrecadar, para você já atuar ali no limite. É esse modelo que a gente está querendo e considera que ele pode ser transformado, que ele pode ser melhorado. O modelo atual, a informação sobre essas irregularidades, ela ainda tem pouca colaboração. Existem denúncias no 746 ou ligando direto lá para as companhias, mas só que ainda é muito pouco em relação ao potencial de informação, de colaboração que isso pode ser trazido. O que acontece?
para a mudança, para uma ação preventiva, né, passar de punitiva para preventiva, a gente tem uma baixa capacidade. As bases de informação são poucas em relação ao que se pode ter. Então, a ação de fiscalização preventiva ela é pequena, né? Então, a gente está considerando que o novo modelo, baseado na colaboração e na plataforma colaborativa, você tenha mais informação, mais colaboração e, por consequência, você vai ter uma fiscalização mais preventiva. Muda o perfil do fiscal. O fiscal, em vez de ser punitivo, ele vai atuar no varejo, ele não vai atuar, ele vai atuar no atacado, ele não vai atuar no varejo. Você faz uma denúncia, ele pega aquela ocorrência, vai na empresa e vê aquele caso. Não, ele vai ter uma visão geral, ele vai trabalhar com informação gerencial, informação compilada para uma melhor gestão. Quais são as premissas dessa metodologia, desse projeto? Edson, deixa eu só Então, volta. fazer levantar uma questão aqui com relação a essa coisa, a maior capacidade de fiscalização da ação produtiva. Acho que essa coisa é interessante. No cenário que hoje a gente vê, hoje vários executivos públicos dizendo que não podem montar uma rede de fiscais para fiscalizar o transporte coletivo. Essa semana que a gente estava, semana passada, tem uma matéria enorme no Jornal Globo falando da rede, que a rede de fiscais das prefeituras das grandes cidades do Brasil não tinham como fiscalizar o transporte coletivo. Acho que essa ideia é que você amplia estou entendendo o que você está dizendo, é que você amplia essa rede com a colaboração, por exemplo, do usuário do transporte coletivo, do usuário do ônibus. O usuário do ônibus passa a ser um colaborador com a fiscalização do Executivo Municipal. É isso? É isso. Tá. Então, aí, nesse caso, o fiscal deixa de, nos termos, de existir como favor fiscal. Ele vai ser um monitor e um gestor dessa colaboração. Ele tem mais empoderação. Ele vai estar atuando, ele vai atuar principalmente na visão de gestão. Né? Ele não vai ser principalmente no operacional. A gente pode até pensar num novo nome, né? Porque você tirar um pouco do estigma do fiscal, do gestor. Né? Isso. Tem algumas pessoas que acham que vamos fazer um aplicativo e o usuário, o cidadão vai colocar ali e eu vou poder multar. O cidadão não tem poder de multar, não tem a lei, não tem nada que diga isso. Então o pessoal ia mandar qualquer coisa, estou de mal com você, eu vou dizer que você estacionou seu carro errado, né? Qualquer coisa assim. Então a ideia é outra. Para avançar? Pode seguir. Uma primeira questão, né, é essa decisão se a gente ia fazer uma solução interna ou se ia trabalhar com o modus operandi que já existe nas redes sociais. A gente já achou que é mais vantajoso, pela questão da rápida implantação, pela base já instalada de usuários, você trabalhar já com aplicativos hoje disponíveis para celular e para web, já que o usuário, o colaborador já está habituado com essa plataforma. Então, além da solução, você já tem uma base de colaboradores, né? A gente vai exemplificar, a gente fez contato com uma rede social chamada QCanto. A gente tem uma base de 400 mil pessoas já fazendo esse tipo de colaboração, que a gente achou que vai se encaixar bastante no nosso... Volta só um pouquinho, né? Uma coisa que é importante, né, quer dizer, dessa coleta de informação que vem pelo QCanto, como vem pelo 746, que pode vir pelo Google, por várias formas de canais, né? Você vai trabalhar essa informação, isso é um princípio. Essa informação ela vai ser recolhida e vai ser processada dentro da prefeitura. E aí a gente vai agregar, não é dados, a gente vai agregar informação e conhecimento. Quer dizer, o dado é importante, mas o que você pode trazer é ter conhecimento para saber atuar de melhor forma naquele domínio. Né? O gestor vai ter condições de ter essas informações trabalhadas. Daí você pode usar o conceito de Big Data, Data Mining. Então, o importante é isso, nessa parceria essas informações virem aqui para a prefeitura. Um outro ponto importante, que é um dos cernes aí da colaboração, é que você dê feedback. Né?
Você tem que dar feedback de quem está alimentando a informação. O colaborador lá faz um registro, né, de uma situação do ônibus, ele vê. Ele pode ver, ó, essa linha está boa, não está boa. E também os fiscais, né, principalmente. Então a gente está trabalhando com esses dois perfis, né, de quem está colaborando e quem está gerindo. E se for necessário a gente ter aplicativos, né? Hoje já tem tecnologia para trabalhar essas informações. E um ponto, né, importante, como já foi colocado aí pelo Francisco Nepomuceno, é que você precisa investir em capacitação desse novo paradigma, nessa nova forma aí de atuação na fiscalização. Essas são umas premissas, né, desse projeto. E pode seguir. Junto aí dessa discussão, a gente fez uma pesquisa, né, foi a campo, fez pesquisas, utilizou. Alguém aqui é usuário do Foursquare? 1, 2, 3, 4, 5. Alguém é usuário do QCanto? 1, 2, 3, 4. Então, O que é QCanto? o QCanto é uma rede social, né, que já utiliza um mecanismo de colaboração, de meritocracia. E a gente vai explicar como que o QCanto atua. Então, nesse modelo a gente viu que pode se aplicar à nossa necessidade aí de plantação, de solução. O Foursquare, né, já é uma solução mundial, né, que tem uma larga base de colaboradores. Ele trabalha com o processo de classificação, de avaliação de um serviço, restaurante, bistrô, coffee shop, essas coisas. E quando você está no meio daquele serviço ou no final do serviço. E a partir dali você faz uma classificação através de estrelas, de estrelinhas, através de descrição de texto. Então você acaba classificando e disseminando para essa comunidade de usuários as informações aí sobre o serviço de um determinado restaurante ou estabelecimento. E aí a gente traz para a nossa realidade. Essa forma aí de avaliação, né, ela se encaixa também numa visão de prefeitura. Né? A gente viu que esse comportamento, na linha que o Paulo falou, né, ele pode colaborar e tornar cada avaliador, cada usuário, de um prefeito. Um prefeito dentro daquele domínio ali. Ele pode administrar, pode estar atuando ali junto àquele serviço. A gente tem um exemplo, né, o Nepomuceno é o prefeito do posto de gasolina lá da Lagoa do Posto Ipiranga. Prefeito absoluto, não tem para ninguém. E ele está investindo a partir de centenas, né, milhares de avaliações. Você vai enriquecendo a avaliação daquele serviço, daquele lugar, e as pessoas que estão, né, fazendo mais essa colaboração acabam se empoderando. No caso aí o exemplo seria o prefeito do posto Ipiranga, né, onde tudo tem lá no posto Ipiranga, né? Sexta-feira eu tenho direito a uma picanha. Então, como resultado, né, desse trabalho aí de colaboração, né, quer dizer, faz parte aí, ele tem um benefício em relação a esse serviço que ele está fazendo. Então, a gente conjugou esse conceito de governança da prefeitura, né, ampliando a capacidade de fiscalização, mesmo que o cidadão não possa fiscalizar ali, possa multar, não possa punir, ele dá subsídios para a organização, para os fiscais, para a Secretaria de Transporte, fazer o papel dela em outro nível de atuação. Esse que a gente viu nessa conjugação dessa figura, né? A figura do check-in é uma figura bem utilizada, né? Não sei se pessoas que já viajaram, já utilizaram o Booking, alguém aqui é usuário do Booking, na parte de hotéis, você faz uma viagem, né? Faz o registro lá no Booking e depois você faz uma avaliação desse serviço. Isso passa a ser informação para a comunidade. Então é um modelo assim, que está
maduro em relação à utilização, né? Então, a ideia é ter um jogo, uma competição, onde cada linha de ônibus tem um prefeito e, de acordo com a colaboração, ele seria bonificado. Um exemplo, né? O Rio Car, o Rio Car, de repente, um convite, por exemplo, o secretário Osório, né? Pegar um prefeito, né, da Zona Oeste, um prefeito da Leopoldina, da Zona Sul. Prefeito de linha de ônibus. Então, e trazer até para poder pegar a experiência, né, que é viva, né? Isso que é a dor do cidadão, ela se transforma, né? Quer dizer, quando você conta o seu caso, pode dar samba, né? Então essa questão aí de conjugar a competição, né, na bonificação, como até já é feito, né? A prefeitura hoje da nota fiscal, ela devolve, né, o imposto a partir de um acúmulo aí de controle, né, de pedido das notas fiscais. É um mecanismo que a gente até já faz. E aí um exemplo, né, das formigas. Né? A gente foi, né, como sendo, né, brilhante essa análise, né, dos formigueiros, que nesse estágio aqui seria o modelo mais equilibrado de troca de informação, né? A formiga, ela vai sinalizando, né, através de reações químicas, os caminhos onde tem a comida. Então as outras formigas pegam esse rastro e já sabem que aquele caminho lá tem alimentação. E da mesma forma, né, que se tiver um caminho que não tenha nenhum rastro, ela não vai ali. Então, a partir desse modelo dos formigueiros, né, e nós temos cidades que são formigueiras, a nossa organização hoje tem cidade formigueira, a gente acaba vendo que é um modelo que já está aí, né, milhões de anos e está funcionando, está aqui do nosso lado. Que pode administrar, pode ser o fiscal, o prefeito daquela linha de ônibus, daquele outro serviço, e ele vai deixando informações, ele vai deixando rastro para os outros cidadãos, os outros usuários e para os fiscais. Bom, a gente fez aqui uma simulação, a gente começou a usar. Esse exemplo aí, eu sou usuário do Quecanto e sou lá de Jacarepaguá, né? Então, eu fui lá no Badalado, né, lá na Rua Araguaia, e fiz a minha avaliação e juntei a informação. E a gente viu que isso aí pode se aplicar para uma linha de ônibus. Então, o usuário, ele avaliar que é uma linha que sai do Castelo vai para a Praça Seca. Serviço, a tempo. Então, com uma pequena adaptação, a gente consegue aplicar esse modelo aí à linha de ônibus. É importante colocar que quando a gente começou, né, a partir aí do contato do Nepomuceno, a gente fez uma conferência com o pessoal do Quecanto, que se mostrou bem favorável a fazer a parceria. Tá? Então a gente já está alinhando a questão da parceria e inovação, em termos de utilização da plataforma deles, da rede social deles, criando, né, a modalidade linha de ônibus, seria uma coisa assim simples de ser colocada, não é uma coisa muito difícil. Já está em desenvolvimento. Está em desenvolvimento, ele já está fazendo isso na Prefeitura de São Paulo, a base de informações, né, e a base de colaboradores, e também a API, que aí a gente entraria ali no aprofundamento da questão do robô, como é que os sistemas da Prefeitura podem coletar informação e devolver essa base de informações aí que o Quecanto vai trazer. É uma das soluções, né? A gente viu que isso aí se encaixa. Ao mesmo tempo, o usuário já tem mais ou menos uma ideia, pode recomendar ou não recomendar o serviço daquela linha. Ó, não recomendo, essa linha aqui é uma linha com uma qualidade muito ruim. Então, você vai pegando o rastro, vai pegando informações para tomada de decisão dos outros usuários. Em termos de... A parte você falou que vai ter um prefeito por linha, né, que ficou muito claro para mim. Aí, como é que é essa passagem para prefeito escolher? Pela quantidade de utilizações, de check-ins que ele vai fazer naquela plataforma. Quer dizer, todo mundo pode criticar aquela linha, não é isso? Qualquer um da população que utiliza aquela linha pode criticar.
e o que mais fala, o que melhor fala, vai ser o prefeito, é isso? O que mais contribui. Você pode ter recomendações e não recomendações. Tá? Aí a gente até tem que aprofundar essa discussão desse algoritmo. Aí a gente está falando já da parte ali de colaboração robô. O ponto é justamente isso. O gestor, né, o formicultor, ele tem que estar equilibrando o dia a dia entre colaboração e robô, automatização de sistemas. É justamente essa que é a dinâmica. Quando o Google, o Mercado Livre, né? O Mercado Livre tem gestores que estão administrando aquela plataforma, que é justamente saber equilibrar a colaboração com o que vai ser provido automaticamente, através de algoritmo, através de pesquisa de informação. Aí esse é o dia a dia. Aí você já deu um salto, né? Você tem um gestor ali pensando na solução desses problemas que acontecem, né? A questão de jornais. A gente teve uma apresentação do pessoal do Extra, que é o Aloy. Ele passou para a gente experiências sobre administrar o recolhimento de cartas, né? Mensagens de usuários lá do jornal. Aí no dia a dia ele colocou várias questões, por exemplo, questão de palavrão, né? Que é uma coisa que tem que ser tratada, e que as pessoas já começam a ter outros mecanismos para botar os palavrões ali no meio. O algoritmo conforme a coisa vai acontecendo. Aí teve que ajustar a colaboração. Então esse é o dia a dia. Aí quando você chega nesse nível, você já vendeu a ideia da metodologia, já vendeu a ideia que aquela plataforma pode agregar para o seu negócio. No caso do ônibus, a gente viu que tem 3 informações importantes, né? Um trio, que é a linha do ônibus, que é a linha, o número do ônibus, que pode variar, né? Você pode ter uma linha que de manhã faz um ônibus que de manhã faz uma parte, sei lá, Jacarepaguá, e de noite faz Recreio. Isso tem que ser considerado. E a empresa, né? Vocês discutiram sobre o nome do motorista? A gente até falou, mas a gente despersonalizou, né? A gente ainda despersonalizou essa questão aí do motorista. Inclusive porque na hora que você está no ônibus, se você tivesse, esse cara está acelerando muito, freando, você não vai falar para ele, motorista, qual é o seu nome, que eu vou entrar aqui no aplicativo para dizer. E às vezes na plaquinha também, às vezes não tem. Se fosse um táxi, existe a aplicação de táxi, que a gente estudou e conversou com eles também, né? Isso, aí tem personificado, né? Exato. E aí no ônibus fica meio complicado. Então você sabe que aquela hora, naquela linha que você está pegando com aquele número, era um motorista. A garagem, né, sabe que motorista é esse, e até a complexidade que às vezes um ônibus, carro, está numa hora de uma linha, e depois esse carro está em outra linha. Então tem que existir, como o Edson está falando, essa... A gente não colocou ali personificar o nome do ônibus, do motorista, porque a gente ia depender de uma empresa. Não é que não possa ter. No futuro, se a gente conseguir uma parceria com a empresa, a gente pode agregar essa informação. Mas você consegue, pelo horário que você está contribuindo lá, você... Consegue saber quem era o motorista. Então tem um registro de horário em algum momento. Sim. O Luiz pode dar a ideia que a gente desenvolveu. Fala, Luiz. O Luciano pediu para falar sobre o QR Code, que é uma ferramenta que foi criada para você levar alguém do mundo real para o mundo virtual. Ou seja, é um código de barras, preto e branco, simples, que você passando no celular, um leitor de QR Code nesse código de barras, aparece no celular o site. Então, a gente pegou essa ideia do QR Code e falou, nós poderíamos utilizar no ônibus. Então, por exemplo, para o usuário votar, fazer uma votação do que ele está achando da condução do veículo, através de quesitos pré-definidos em cada QR Code. Isso era uma ideia que a gente teve também. Que pode ver o número do motorista. Evita o cara tem que ficar navegando lá, já faz o check-in no ônibus aí, só dá um voto. E pode ter o nome do motorista dentro do QR Code. Também pode ser possível colocar o nome do motorista, enfim. A imaginação é o limite, né? O que você vai botar no QR Code... pode barra, QR Code, qualquer coisa de funciona. Acho que isso aqui é importante que você acelera o processo de voto, né? O Luiz fez uma coisa tão bacana que ele pegou e fez um sisteminha, quando a gente sai da aula, ele avalia bom, excelente e tal, o cara passa o QR Code e já sai avaliando se gostou ou não da aula. Você consegue criar um questionário, uma enquete,
uma pergunta e até 9 respostas, cada resposta vai se tornar um QR Code, a gente gera um cartaz em PDF. Você imprime e afixa o cartaz em algum lugar, na copa da sua empresa, ou na sala de aula, enfim, as pessoas com o celular conseguem votar através das opções que cada QR Code representa. Legal. E já está implementado, está funcionando, é uma experiência nossa do grupo também, né? É uma alternativa aí, se for necessário, a gente tem essa solução. A forma de coleta das informações, ela pode variar. Né? É importante que esse fluxo de colaboração ele seja trazido para a prefeitura, que possa agregar, que possa trazer para a tomada de decisão, para a melhoria do serviço. Esse é o fluxo. Pode seguir. Aqui é um exemplo, né? Esse aqui é o site da Rio Ônibus, que eles têm a distribuição, né, por consórcio, por horários. Exemplo aí, né, Redentor. A Redentor, nesse momento, está com 2 estrelinhas, então tem muito que melhorar. Né? Você tem as linhas, por exemplo, a 306, ela está com 4 estrelinhas, então está com um serviço bom. E para essa linha, a atual prefeita é a Patrícia Diniz. Né? Já a linha 331, que o Ricardo é o prefeito, ela está no nível ali de sofrível para muito ruim. Né? Isso aqui vai ser uma coisa dinâmica, como já é em outras redes sociais. Então, aqui já é uma aplicação onde dá visibilidade e capacidade tanto do cidadão quanto do fiscal de estar atuando aí para chegar, ó, vamos lá na Redentor e vamos ver essa 332. Ele vai atacar já em coisas que tem informação e não ficar inferindo a partir de 4, 5 denúncias através de telefone. Então, isso aí a gente considera que isso é um outro patamar de fiscalização. A ideia do prefeito vai ser no sentido de estimular as pessoas a participar. Sim. Não, porque quem mais participa fica com esse empoderamento. Foi até o exemplo aí do Nepomuceno. Na sexta-feira ele tem lá um sanduíche de picanha porque ele é o prefeito e continua colaborando, continua agregando. Está sendo cooptado pelo posto. O posto está pagando a picanha. Mas depende da nota dele, que ele dá lá. Não, depende. Você pode ir lá, a picanha que você vai comer deve ser que você mais picha lá. Você vai colocar a nota lá. Como picanha, tem que levar nos filhos. Aí é um ajuste fino de saber qual é a bonificação que é mais adequada para cada. Mas quem dá a gente olhou assim. Quem que dá? É o algoritmo. O algoritmo é o posto. O posto tem uma. Não, o posto nem sabe que existe isso tudo às vezes. É até interessante, né? Que a gente tem conversado. Hoje, né? As pessoas têm sistemas que acompanham o serviço e o próprio dono não sabe o que está acontecendo. Mas nesse caso da picanha, o posto que fez uma parceria com o Foursquare, e aí o Foursquare diz que o prefeito tem direito na sexta-feira de comer tal coisa. Aí eu chego lá e eu sou o prefeito, aí eu ganho a minha. E se eu chegar lá e falar que eu sou o prefeito? Mas aí você tem que provar. Não, você vai ter que mostrar o celular, que no celular está escrito isso é uma coisa legal, a própria empresa querendo se utilizar para melhorar. A parceria com a Foursquare Ricardo, a empresa vai ser a pior empresa do Rio de Janeiro. A cidade inteira sabe que a sua empresa é a pior do Rio de Janeiro. E aí, como é que você vai fazer? Você vai ficar com essa pecha ou você vai se mexer? Esse é o poder da rede social. Pode ter um primeiro momento que o cara finge que não existe isso. Mas depois ele tem que lutar. Aí tem o papel do fiscal, né? Eu não sabia, né? Tem um presidente falando que não sabia. Mostra a tela, Nando. É uma possibilidade, né? É ter esse dashboard, ter esse ranking aí mostrando as empresas, né, como que elas estão e dentro das empresas as linhas. Então, aqui a Campo Grande, por exemplo, né? Isso aqui deve ter sido informação que... Cadê a Daniela? Daniela deve ser usuária do 396. É? Essa é a usuária do 396? Tá vendo? Então, ela deu um feedback que a Campo Grande está com um serviço muito ruim e entre as linhas dela, essas duas linhas aqui estão com... tão péssimas. As informações são fictícias. Aí não sei, eu estou dando o exemplo, estou brincando. Aí esse exemplo, né, colocado na prática, né, possibilita, aí pode seguir. Voltando, consolidando, né, a questão do método, né, de passagem de uma visão piramidal, onde depende muito aqui da capacidade
do fiscal, do administrador, do diretor, do gestor no geral, em resolver essa demanda de atendimento. E a gente já viu que, pela quantidade de demanda, esse modelo vai explodir, ele está explodindo. Por mais capacidade que você tem ali, hoje você tem demandas de milhares de solicitações. Então você tem que mudar, né, essa forma. Como a gente colocou, né, é um modelo que a gente considera que vai estar em declínio. Na primeira transparência, a obsoleta era menor. Mas agora a transparência, a obsoleta ficou maior. É uma coisa interessante, né, é que o equilíbrio entre demanda e atendimento, ela é dinâmica. Você pode ter demandas vindas da colaboração, você pode ter demandas de forma automatizada. Se você aumentar, vamos dizer, a coleta de informações sobre aquele serviço, você dá condição para esse robô aqui produzir mais coisas, né? Seja através do algoritmo, de um sistema. E aí você tem isso aqui, esse equilíbrio entre demanda e atendimento de forma mais dinâmica. Como as coisas hoje estão sendo. E nesse exemplo, a plataforma é o QCanto, é o Foursquare, é isso? A plataforma é esse conjunto. No nosso exemplo, né, o QCanto está entrando com uma parte de solução de robô, mas também está entrando com colaboração. Nessa parceria, o QCanto já traz uma base de usuários que já está acostumada a fazer isso. Na conversa, ele estimou em São Paulo, Rio, acho que é 400 mil usuários, que é um plus. Você está já agregando uma base, né? Quer dizer, aquele negócio, um banco, quando faz uma fusão, ele já traz a base de cliente. E o que a Secretaria de Transporte vai aportar? Porque ela não está até agora nesse processo. Ela não está, o fiscal. O objetivo é justamente empoderar o fiscal para ele sair daquela visão punitiva para uma visão preventiva e de gestão. Ou seja, isso aqui vai ajudando, né? Para aplicar o mesmo conceito do combustível, não teria que fazer lá uma lavagem cerebral lá. Não, paralelo. Porque é uma nova abordagem. Utilizando essas redes sociais, essas informações. Não é pegar o fiscal lá e dizer, agora vamos ter um novo modelo fiscal. Não adianta. Sim. Isso aí vai ter que fazer um paralelo lá também. Como o Francisco colocou, né, quer dizer, a estratégia é atuar naqueles 10%, né, de fiscais inovadores. Continua-se a prestação de fiscalização, recolhimento de informação do 746 ou processos internos, mas ele está focando aqui num laboratório de fiscais dentro da Secretaria de Transporte. Então se faz um piloto, você elege, né, uma empresa, algumas linhas, né, a gente não vai nesse momento fazer o cadastramento de todas as linhas do QCanto, mas faz um conjunto significativo lá, uma amostragem. Faz o piloto, vai aprender nesse processo, coisas como ele colocou, né, de aprimorar esse processo de robô de colaboração de gestão. E a partir daí tem condição de ampliar, de expandir aí para a prefeitura, para a região como um todo, no processo de expansão de mudança de cultura. É isso. Repara que a princípio a ideia que as pessoas têm é vamos fazer um programa, coloca lá na loja para baixar, né? A pessoa tem celular, e o pessoal vai ficar baixando isso. A gente sabe que se você colocar alguma coisa e as pessoas até conhecerem aquilo, começarem a baixar, tem uma quantidade de usuários. Então essa parceria já inclui, como o Edson falou, essa quantidade de usuários que já está acostumado com a ferramenta, que tem interesse em participar e tudo mais. Então, repara que é um início de quebra de paradigma na nossa cabeça, né? Porque a gente ainda está naquela, vamos fazer o aplicativo do IPLAN, colocar lá dentro da prefeitura, o prefeito vai sair de
Pô, mas isso entrar, o que eu vou ganhar? Né? Ali não, já existe todas essas pessoas que participam dali, do Kikhan, já sabem que vai ter uma chance de ganhar um bônus, né? Que ele já pode contribuir, ele já conhece a ferramenta, já conhece tudo. A gente já partiria mais à frente para tentar resolver logo esse problema. Né? Então, em termos de investimento, eles toparam a parceria, né, de fazer algo. Então não vai ter, teremos de contratar, fazer um novo data center. Né? Sim, como o Edson falou, os dados verão vir para cá e processados e trabalhados, mas eles já têm bastante coisa ali para a gente. Ganharia esse tempo com isso, né? Tá ótimo. E o que a Secretaria de Transporte fala sobre... Não, isso aqui é primeira vez. Achei que estava sendo... Não. Isso é a primeira vez que aqui, Paulo, mas assim, tem umas coisas que estão sintonizadas. Quando teve... Quando teve aquela queda do ônibus lá na Ilha do Governador, em seguida, teve uma reportagem do Extra com o secretário Osório. Né? A gente até tem o texto. E ele fala justamente isso. Primeiro, que ele sabe que a quantidade de fiscais que se tem, é impossível você atuar, fiscalizar toda essa malha de ônibus que a gente tem. E que está se pensando em verificar soluções que possam agregar. Né? Então, já existe assim, uma sinalização, uma identificação. Agora, isso aqui, depende do Secretaria de Transporte querer ou não querer, né? Esse negócio está sendo empurrado aqui para acontecer, né? Você pega uma parte disso sim. O conjunto não, mas você tem a ferramenta, porque uma coisa é você chega lá, tentar montar toda a plataforma junto, para todo mundo sair ao mesmo tempo. Mas aqui tem condição de você largar com aquele pedacinho para já fomentar, você empurrar que as outras coisas aconteçam, né, para puxar o fio do novelo. Né? Se você não puxa o fio do novelo, você fica esperando o que aconteceu com a conjunção das já tinha e uma iniciativa. Você tem razão. Mas aí é uma parte do estudo. Muito legal. O nosso convidado aqui também, que eu estou vendo, está sentadinho ali. Já que está entrando no que canta por aqui. Estou vendo que eu participei. O que é interessante é que essa turma de inovação também, ela teve isso daí como uma maneira de provar que nós somos inovadores, tentando fazer com que as coisas funcionem com o mínimo de ação da prefeitura. Então, quando foi falado do nome do motorista, o nome do motorista já é uma indicação de que eu quero ir lá punir o motorista. Não, não queremos punir o motorista. Nós queremos que a empresa tenha um programa de fazer com que o motorista aprenda melhores práticas. E o fiscal vai perceber que a empresa tem no seu conjunto vários motoristas que não param para as galinhas. Então vamos fazer com que haja um treinamento para esses motoristas pararem para a galinha e não chegar lá, ô seu Zezinho, o senhor não parou para... É isso daí que quando o Nepomuceno fala que nós não podemos ter a verdade, sim fugir da verdade para que possamos ver outras coisas. Então é esse o laboratório que nós estamos fazendo para ter uma solução em que seja fácil chegar e implantar. Como? Com parceria. Já existe. E aí ficou, para ficar bem claro, o sentido do jogo, da participação que os jovens têm. Eles vão e começam a fazer. Eu estou fazendo um esforço, né? Eu ganhei no Dia dos Pais agora o meu celular, smartphone, para não passar por bullying aqui na turma, que eu não tinha. Né? Por quê? Porque eu tenho que aprender o que eles já sabem. Aí o meu neto de 12 anos, assim, vó, fala aqui. Então, é isso daí que esse grupo está estudando e tentando trazer essa ideia para a prefeitura, né? Não todo, mas assim, aos pouquinhos. Eu acho que bom, eu posso colocar um ponto aí, por exemplo? Eu acho que o 17466, o aplicativo, melhorou muito essa história do cidadão passar a ter o sentimento de ser dono da cidade, de prefeito, né? Porque antes de ter essa história de aplicativo dos smartphones, como é que funcionava a história? Era um cidadão, via lá um buraco, via um motorista de ônibus com comportamento ruim, via alguma coisa de errado, passava por uma Globo da vida, um jornal Globo, né? E que botava lenha na fogueira, tá certo? E aí ficava aquele negócio, ninguém faz nada, ninguém dá resposta. Aí quando você começa a colocar esse aplicativo,
o próprio cidadão passa a ter mais esse sentimento de pertencimento, né? Ele passa a ter mais esse sentimento de ser dono, né? Porque ele aponta o problema, a prefeitura responde num prazo pré-definido e ele se sente dono daquela solução. Então ele viu uma luz queimada, ele bate foto, ele que solucionou, ele conta para o filho, conta para o neto, conta para o amigo, ó, quem consertou essa luz fui eu, quem podou essa árvore fui eu, quem tapou esse buraco fui eu. Então é uma mudança, uma quebra de paradigma, é uma mudança de comportamento. Isso me encanta muito, que me foi apresentado aqui nessa plataforma, que é essa história também da gente empoderar o cidadão. Mas para a gente empoderar o cidadão, a gente voluntário, fiscais, não dá para contar assim, tanto, né? Porque ele quer ser a coisa mais prática possível. A gente tem que partir do princípio que a gente vai ocupar o menos tempo possível dessa pessoa, porque ele já está se colocando num papel um pouco de fiscal. Ele vai, os usuários, eles vão um pouco além do papel de um bom cidadão. Sim. Eles cruzam ali aquela linha do cara só educado e de bom senso. Né? Então, o que eu queria falar aqui é para, numa próxima reunião, eu me coloco à disposição, presidente, para a gente fazer o plano de comunicação disso. É importantíssimo as parcerias que a gente vai colocar uma vez validado o plano, sabe? Para mais pessoas tomarem conhecimento. Porque isso, qual é o gargalo desse negócio? É dar escala. Né? Então é pegar a turma de 15 anos, de 20 anos, de diferentes gerações, para se apropriar e serem agentes multiplicadores nessa história. Porque só esse núcleo aqui, essas cabeças aqui, a gente já consegue, com as nossas próprias redes de relacionamento, que mais pessoas sejam usuárias. Mas tem que ter um RJTV, tem que ter uma parceria daquela Mídia, que quando você entra são aquelas televisões de elevadores, tem que ter uma parceria de um jornal extra, um jornal destaque, do método desses de distribuição gratuitas na rua. Né? Então taxista, motorista de ônibus tem que aderir à causa. As empresas de ônibus têm aquelas TVs hoje, aquele on-bus, então é muito importante, porque senão a gente vai ter um ouro, né, e esse ouro vai estar guardado, vai estar engavetado. Então quando a gente tem um ouro, que foi mostrado aqui, é um ouro, isso é um tesouro. A gente só tem que mostrar para mais pessoas. E depois, eu acho que uma vez que a gente coloca o bloco na rua, presidente, a gente vai ajustando. Né? A gente vai com uma versão beta depois. Desculpa, qual é o seu nome? Meu, Joaquim Monteiro. No nosso grupo, numa das ideias, aproveitando a história do QR Code, o que a gente tinha imaginado nessa questão de divulgação de TV, quer dizer, isso é uma coisa mais à frente, mas já que você tocou, seria que nos ônibus, no assento do ônibus atrás, de todos eles, um decalque escrito a URL, o código. Porque quando eu estiver sentado ali, se o cara estiver fazendo a barbeiragem, eu não vou levantar e deixa eu tentar acertar a minha câmera. Então você está ali no banco da frente, pô, já caiu ali e você já está dando sua nota. Como ele também falou, você entrar no aplicativo que vai baixar, que vai ter um monte de combo para responder, tem só coisa rápida, porque ele quer dar a sugestão dele e não quer ser depois visto pelo motorista, que ele pega sempre a mesma linha e tudo. Então uma das ideias seria isso, que no ônibus tivesse isso em todos os assentos, né? Que aí vai dar o número do ônibus ali codificado, e ele vai clicar e já vai ter informação direta. E são ideias como essa, assim, eu saio daqui totalmente encantado, sabe? Parabéns mesmo pelo trabalho, muito, muito legal. O Joaquim hoje está cuidando da sede de comunicação também, não? Hoje eu estou no gabinete do prefeito, cuidando da parte do branding da cidade, da marca da cidade, da percepção das pessoas quando você fala Rio, o que te remete? Né? Remete praia, remete carnaval, caipirinha, samba. A gente quer sair um pouco desses estereotipos, né? Que a capital da economia criativa, que é justamente essa conversa que a gente está tendo aqui. Né? Que a parte da solução do Rio não é em grana, é em criatividade. Olha só, tem uma pessoa aqui da turma 2 que quer falar. Na verdade, assim, o Nepal tinha comentado até que a gente usa o celular, né, como QR Code, mas até poderia buscar uma alternativa para o pessoal que tem o Rio Card, né? De repente fazer essa leitura ou pensar numa alternativa não só QR Code, mas no próprio cartão de leitura do Rio Card, né? Ter essas opções. Você poderia ter na saída um outro e aí você no próprio Rio Card você podia votar, que você já tem usuário, tem legal. Nós, quer dizer, agora já perguntando, mas até pensando assim, que o motorista em tempo real ele conseguisse saber, estou bem, estou mal, entendeu? Só que a gente começou a viajar muito, aí a gente, vamos apresentar um Isso é o que funciona da governo. Estou mal, pode ficar nervoso, muito, mas sabe o que acontece com o motorista? Eu vim da Secretaria de Transporte. Né? Quando a gente pega ônibus, tem aquela faixa ali, tem aquele cartaz, contratação imediata.
Sem teste. Então, hoje é difícil você dispensar motorista por um comportamento mal comportado. Pois é aquilo que o Paulo falou, a ideia é trabalhar na construção de uma mudança de comportamento. As condições ali de ser motorista de ônibus são bem ruins. Agora deixa eu pegar um ponto, só dar uma complementada. Pediu aqui a palavra, só complementar. Porque assim, a gente vai ter o hackathon daqui a 2 finais de semana, né? E agora a gente abriu para uma categoria para ser resolvido. Então, olha só, o pessoal da inovação pode se inscrever lá no hackathon. Então, assim, cada grupo de 5. Capaz de você ter 2 grupos aqui, botar 10 pessoas. É importantíssimo vocês estarem nesse. Porque acho que tem 2 negócios aí, que a gente tem que aplicar um negócio desse para os temas que foram colocados lá, né? Tem 4 temas no 046 e tem tudo a ver com isso que vocês estão mostrando, tudo a ver, né? Com o processo de chegar lá e ter uma ideia inovadora. E também, Joaquim, para a gente pensar, não sei se vale a pena a gente criar um espaço para mostrar isso aqui lá também, entendeu? Assim, em algum momento, não está concorrendo a nada, mas para mostrar que tem alguma coisa... Pode ser uma apresentação do laboratório de inovação? Não, desse trabalho, porque lá você vai ter vai estar um público aí na linha do que o Joaquim falou, tem uma comunidade lá por de fora, né, olhando as coisas que estão acontecendo aqui dentro. Não sei se é o momento já de trazer isso, porque a gente vai ter um hackathon também de mobilidade no futuro, que aí já pode também trazer esse negócio também para mostrar, né? Mas acho que o processo que foi mostrado, mais importante que foi o processo, de forma como chegou a ser esse trabalho, seria muito legal a gente ver lá no hackathon, vendo soluções com o 746, né? É ótimo. Pode, eu acho que a gente pode fazer. Aí tem que combinar com a Simone, não sei o que está organizando. Você tem que se inscrever, né, galera? Tem que se inscrever. Não, inscrição, acho que o pessoal está se E aí temos que ver se a gente consegue um espaço para mostrar esse trabalho de uma forma reduzida, mas você mostrar o produto final, né? Se olha uma ideia e tal, depois a gente... Essa forma já está. Paulo, eu queria agora chamar algumas pessoas para falar, porque eu acho que tem um outro dado aqui que eu acho que é importante, e aí não é o aspecto específico do problema da colaboração, eu acho que tem a ver com uma coisa que eu percebo, é o seguinte: hoje esse grupo aqui, eu brinco sempre com eles, quando eles chegam para mim e falam assim, pô, a gente vai ter tanta dificuldade, você não conhece a prefeitura, etc. Eu falo para eles o seguinte: eu não dou aula para funcionários do Iclan Rio, eu dou aula para pessoas. Você não vem aqui com o seu crachá, você vem aqui como pessoa. E a gente tem trabalhado uma coisa bacana, que é o seguinte: as pessoas têm trabalhado o compromisso da pessoa com a cidade, independente de ser ou não funcionário da prefeitura, né? Porque eu acho que esse é o resgate. A gente só vai conseguir fazer inovação se as pessoas começarem a se ver como um cidadão participando da história. Eu acho que foi esse o trabalho que a gente conseguiu fazer. Não sei, o Cláudio podia falar, né? Vicente, a Cíntia, quer dizer, falar um pouco dessa sensação de que as pessoas... a sensação que a gente está trabalhando é, nós não somos aqui um crachá. Se você conversar com... Eu queria, Cláudio, fala você, para falar alguém que quiser falar, como é que é a sensação de a gente sair dessa história do crachá, porque eu sou funcionário da prefeitura, então como funcionário, aí o meu chefe não é legal, então não vou fazer nada. Como funcionário, o prefeito eu não gosto dele, então também não vou fazer nada. Aí a discussão que a gente faz não é um funcionário que está dando aula, que está tendo aula, é um cidadão, é uma pessoa comprometida com o que a gente está vendo de movimento, que vai se comprometer independente do chefe, independente do presidente, independente do prefeito. Que eu acho que essa que é a discussão que a gente tem feito. E eu acho que é essa ideologia, essa filosofia que tem a ver com a inovação. Que eu acho que é essa mudança que tem que se colocar, que o funcionário ele não se vê como funcionário, ele se vê como um crachá. Porque ele também está se sentindo uma peça na engrenagem que ele não pode fazer diferença. E eu acho que a gente conseguiu aqui construir. Não sei, alguém quer falar sobre isso? Pode dar um depoimento? Olha, se todos ficarem calados, eu vou falar. Então fala. Isso daí realmente foi um bater na parede, né? Quando eu vinha, 60 anos de idade, vendo as coisas sempre da mesma maneira, e vem ele e fala assim, ó, não é isso, acabou. As coisas são diferentes, a realidade é outra. E isso daí fez com que eu tivesse que derrubar um monte de conceitos meus para refazer vários conceitos, e nessa de refazer os conceitos começar a enxergar. E enxergar junto com meu neto, junto com meus filhos, junto com minha esposa, na minha vida... Fala do Taxi Beat também. O meu genro Taxi Beat, ele discute muito comigo, porque ele vive falando Taxi Beat, ele fala, não é a melhor coisa não. E eu tenho que ficar ali discutindo com ele. Então, mudou muito. Você anda na rua, eu estou falando
falando, eu ando na rua e fico vendo a colaboração disso, eu poderia ter a colaboração, poderia fazer isso, porque ele veio aqui e implantou um chip invisível em nós, de mostrar que, olha só, você está vivendo num mundo de 7 bilhões e tudo tem que ter colaboração, senão vocês vão morrer. É isso que ele disse pra gente. Na realidade foi isso. Se não tiver colaboração, esses 7 bilhões vão se engalfinhar, vão morrer. E para isso está a tecnologia que veio junto para fazer com que nós nos mantenhamos e nos mantermos e cresçamos com dignidade, com conforto. E colocou essa situação aonde acredito que cada um está lá, o filmador lá, é o sujeito que é mais... É o nosso ninja aqui. É o nosso ninja, é o nosso lampadinha. Tá? Dentro em breve vai ter o segundo lampadinha aqui da turma 2. Então foi realmente uma revolução cognitiva nesse grupo. Tá? Ele fez um trabalho muito bom nisso daí. E ele fica dizendo que eu sou 02, que eu quero sair. Não é que eu queira sair. Não quero sair, não está tudo certo. É uma coisa que modificou e estamos colocando nas nossas parcerias, aonde a gente trabalha, convive, estamos fazendo isso. Legal. Depois, só para complementar, quando esse grupo foi escolhido, foram, como já foi falado, todos voluntários. Mas acredito eu que a motivação do trabalho, das pessoas se engajarem, é de fundo ideológico, não abstraindo da parte profissional, da parte... É aquela sensação que você tem de melhorar o mundo no sentido amplo e mais especificamente de melhorar a cidade. Então tem uma proatividade, tem algo além disso do que de interesse profissional, de algo nesse sentido. Tem a questão de foro íntimo e de ideologia. Tá bom. Então, só para fechar, já todo mundo falou a parte boa, o que vai acontecer? A apresentação Belmont foi montada para que isso fosse na cabeça de vocês, foram 60 e tantas horas que nós tivemos para isso ser mudado. Então essa parte inicial, que teve essa conversa todinha, foi para tentar amaciar no cérebro de vocês e aceitarem isso. Quando vocês chegarem lá na estrutura piramidal de vocês, o que vocês fizeram lá? Pô, os caras falaram tudo mais, e no final eles vão dizer, vocês vão fazer um sistema que a outra empresa já tem, vai imputar os dados, sai meia dúzia de relatórios. Não é isso, porque isso tem vários sistemas que estão assim. Entendeu? Então tem essa questão, né, da ideia que vai ter. Quando vocês saírem daqui e voltarem para a pirâmide normal, vocês vão ter essa sensação, pô, estava um monte de ET, então agora vocês vão sentir os ETs lá, no meio do pessoal que trabalha com vocês. Tá? Bom, vamos caminhar para nossa enterrada. Isso. Só acho que eu você ia falar, cara, para fechar. Você fala aí para fechar. Pois é. Eu acho que nós estamos cumprindo com o que a gente pretendia. Tá? Quando nós lançamos lá atrás o plano estratégico da Iplane, cuja síntese, a parceria e inovação tem tudo a ver com essa discussão aqui da colaboração, né, do conceito de colaboração. E isso mostra o que nós acabamos de ouvir, esse depoimento das pessoas aqui, mostra que nós estamos descobrindo uma nova forma de ajudar a cidade. Né? Estamos descobrindo uma nova forma de ajudar. A Iplane, como organizacional, ajudou muito a cidade nos 20 anos passados. Né? Porque hoje você tem 700 sistemas na prefeitura e se desligar, a prefeitura para. Ela só funciona porque está sendo operada hoje aí por um conjunto de sistemas de fonte, de contabilidade, de pessoas, né? Um conjunto deles. Algumas coisas até na internet, né? Muitas coisas até na internet também, mas naquele modelo, bota na internet. Daqui para frente, nós estamos descobrindo que nós temos outras maneiras, outras formas de ajudar. Que é utilizando esse conceito de colaboração e esse conceito de mídias sociais. E a mesma internet, nós já estamos botando uma série de serviços lá. Hoje ela está sendo vista de uma outra maneira. E essa outra maneira vai nos ajudar a ajudar a cidade. Porque por causa da complexidade da cidade. Eu acho que esse conceito que foi colocado aqui é absolutamente fundamental. Não se tem mais essa coisa assim. Alguém resolve. Né? Isso no passado teve muito. O Brasil tem muito essa cultura. Desde que alguém resolve, né? Desde que o prefeito resolve, alguém resolve. E tomara que alguém resolva por mim. Não existe mais isso. Não existe mais isso. Era a história do líder alfa, né? O conceito. O chefe da manada decide, o chefe decide. Só que agora as formigas. Ninguém faz nada, inclusive reclama, né?
Várias formigas estão... O que está acontecendo é que eu estou vendo aqui na sociedade também, está acontecendo o seguinte: a possibilidade da colaboração dessa mídia social está derrubando um pouco esse mito, está criando uma cultura nova. Porque as pessoas colaboram, porque no início, quer dizer, ninguém vai colaborar, não está recebendo por isso. Quem que eu vou dar minha opinião? Quem que eu vou fazer uma avaliação sobre isso? Sempre se disse isso, mas não tinha essa plataforma. Tendo a plataforma, tendo a rede social, começou a acontecer uma coisa que ninguém imaginava. As pessoas colaboram. E não colaboram porque eu estou recebendo nada, não. Você não está recebendo um salário, não estou recebendo nada, não. Colaboram porque provavelmente querem melhorar a sua linha de 1 ano, 2, 3 meses, não sei o que lá. É por isso que eu uso o restaurante TV, ou uso o posto de gasolina, e quer melhorar. Então se descobriu isso. As pessoas colaboram, porque elas querem melhorar a sua qualidade de vida. É isso que está acontecendo. E como é que nós vamos ajudar nesse novo mundo? Né? Esse exemplo que estamos fazendo aqui. Olhando para esse problema com lentes novas. Né? Com lentes novas. Como é que a gente pode usar a coisa que a sociedade criou, né? Mas enquanto a sociedade criou também está criada. Como é que nós vamos usar isso, essa sociedade que está em rede, né? É isso, a sociedade está em rede. Quem tinha dúvida em relação a isso, eu acho que perdeu, né? Depois dessa manifestação de rua aqui, e a força política demonstrada pela capacidade dessa rede de mobilizar pessoas, perdeu acabou, não tem mais isso. Todo mundo olhou e falou: esse negócio é sério, tem força, organiza a sociedade, né? E é capaz de mudar, como mudou, né? De junho para cá. A situação do Brasil é outra, como mudou. Então, você chegar com um conceito desse aqui é absolutamente inovador dentro da prefeitura. Né? Porque, veja bem, a forma da prefeitura trabalhar não muda. Você imagina só, precisa de 1000 fiscais. Não, para quê? De repente precisa de 10, de 100, não de 1000. Porque o 1000 é quando você olha para o problema com a solução tradicional. Não é nem fiscal que você precisa, tem que ser do gestor, né? E quando você olha para o problema, utilizando essa infraestrutura aqui da sociedade de rede, né, você tem que olhar para isso. Não tem como fazer política pública hoje sem pensar em mobilidade, redes sociais, colaboração. Não dá mais, porque senão vai ser mais do mesmo. É crescer mais, crescer mais, crescer mais. Não tem sentido. Isso é um brutal choque de eficiência. Alguém falou aí que nós passamos de 1 bilhão para 9, para 7. Nós temos quantas pessoas? 12 bilhões de pessoas aqui no Grande Rio, saiu ontem do jornal. 12, como é que vai administrar isso? Não é 1000 pessoas, nem 10 mil pessoas, são 11 bilhões de pessoas. Então, vamos lá, aumento do orçamento público, tem limite. Tem limite. Aí o salto de eficiência que a sociedade está tendo, precisa ter para poder administrar esse conjunto de coisas, está aqui. Quer dizer, não é o prefeito de Salvador, não é o governador Salvador. Gente, não é mais. É isso aqui. É isso aqui. As pessoas em rede colaborando, que isso dá uma eficiência gigantesca. Essa coisa do robô aqui, né, essa discussão que foi colocada aqui, é uma situação também complexa do mundo político, porque isso aqui empodera a sociedade. Qual o nosso modelo tradicional? Câmara de vereador, o prefeito está aqui. Isso aqui é outra coisa. A sociedade se empodera. Ué, se a sociedade se empodera, muita coisa vai mudar na forma, né, como a sociedade se organiza. Vai mudar. O 746 já mexe nisso. Porque o cara, em vez de ligar para o vereador, liga para o 746. É isso, gente. Tem uma consequência política quando o Estado se organiza
para prestar o serviço diretamente para a população. Tem uma consequência política. 746, com certeza, está tendo um impacto político. Então, por exemplo, pode ser que a pessoa não tenha percebido, mas está tendo. E isso aqui tem mais ainda. A capacidade de você reorganizar a prefeitura a partir desse conceito que está aqui, para qualquer área. Para qualquer área. Educação, então, olha, isso aqui, nossa senhora, isso aqui é um... Saúde, nossa senhora, isso aqui imagina a quantidade de informação que a prefeitura pode receber vindo de vários cantos da cidade aí, tendo um robô organizado para pegar isso, né, para organizar, como é que vai melhorar as políticas públicas da prefeitura. Então, a construção dessa plataforma, desse modelo como um todo aqui, eu acho que esse é o desafio. Quando você olha assim, prefeitura do século XXI, olha para frente, o nosso desafio é pensar assim, não é pensar em mais do mesmo. Não é pensar em mais do mesmo, é pensar nisso aqui, como é que é a interação prefeitura, cidadão, governo, cidadão, em cima dessa... E aí aquelas pessoas estão preocupadas, qual é a marca do Rio? Né? A marca do Rio pode ser essa marca, de ter uma ampla participação da população a partir dessa plataforma tecnológica aí, para melhorar a cidade. É uma governança nova. Né? E ela está sendo construída no mundo. Nós podemos. E ela vai ser construída. Porque não tem jeito, porque a sociedade está assim. A sociedade não vai se relacionar com essas plataformas, entre si, e olhar para o Estado e dizer que não, ali é o carimbo, é a burocracia. Não vai, gente. Não vai. Isso não vai acontecer. E Ricardo, eu acho que outra... Queria te ilustrar no estudo que eu fiz, depois da chegada do papel impresso, os 350 anos que demoraram, de 1450 até 1800, é exatamente isso que você falou. A sociedade foi empoderada por um papel, ela começou a olhar para o rei, começou a olhar para os papas e disse, esses caras não me representam. E passou 350 anos bolando um jeito de cortar a cabeça desses caras. E quando chegou lá na Revolução Francesa, primeiro na Revolução Inglesa cortou a cabeça do rei, e depois na Revolução Francesa cortou a cabeça do rei. Eu só espero que a gente não precise, que a gente seja sábio o suficiente, e é por isso que a gente faz esse laboratório de inovação, porque a gente tem uma saída. Quando você cria uma zona de inovação, você cria uma válvula de escape para você evitar o conflito que está por vir. Isso que está acontecendo do Bad Block, se a gente não souber administrar, isso vai crescer. Essa onda terrorista ela vai crescer, porque você tem uma incompatibilidade entre uma demanda muito forte, que é uma mudança cerebral dessa juventude. Essa juventude ela não fez consciência política, ela tem plástica cerebral diferente. Então, nós estamos diante do seguinte, nós temos duas situações aqui, que está acontecendo no Egito. Ou vai ser pela violência, ou vai ser pela via democrática. Está entendendo? Então eu acho que a gente tem que ter uma consciência política muito grande, de que se a gente construir, por exemplo, as zonas de inovação na saúde, na educação, e for crescendo isso, você vai gerenciando essa passagem, daqui a 2, 3 anos, o Rio de Janeiro, ele tem uma cidade muito mais colaborativa, sem ter passado pela crise que a gente vai passar. Aí eu imagino a cidade colaborativa. Né? Eu imagino. Então, só para concluir aqui, eu queria dizer o seguinte, quando nós começamos isso aqui, na verdade, sim, vamos inovar aqui e mexer um pouco a cabeça com a cultura da Iplan aqui, e coisas porque o mundo mudou e a casa precisa perceber isso, às vezes tem essa dificuldade. Mas começamos aqui, mas a ideia é ter milhares da prefeitura, desse laboratório, a educação, a fazenda, pode ter, não tem nenhum problema. Tá? Dentro desse conceito de criar essa imagem da corporativa, nós podemos começar a criar esses laboratórios espalhando aqui, sei lá. E tem demanda para isso, porque no ano passado, trazendo para o Pernambuco, quando nós fizemos o encerramento da primeira turma, 18 de dezembro passado, foram convidadas pessoas das várias secretarias, fazenda, e o pessoal da Fazenda e Educação, me lembro, foram, olha, queremos também, no final lá. Né? Então tem espaço, né? Criamos rapidamente um grupo desse na Fazenda, né? Um piloto lá, criamos, mas assim, rápido. E essa ideia de botar a prefeitura nessa cultura da colaboração, né? Que nós iniciamos, porque ela pode se espalhar. E vou dizer uma coisa, se espalhar, pelo que eu vi aqui, se você reparou aqui alguns depoimentos, a empolgação das pessoas com a possibilidade, né, de trabalhar dentro desse tipo de conceito que está sendo colocado aqui, assim, é muito grande.
Isso aqui é fora da estrutura. Isso é fora da estrutura. Isso aqui não tem nada a ver com hierarquia. Isso que está acontecendo aqui não tem nada a ver com hierarquia. Então, cada um aqui tem o seu trabalho. E também pertence a um laboratório que nós chamamos de inovação, que tem uma plataforma de colaboração aí. E isso aí rola, independente de hierarquia. Isso aqui não tem hierarquia. Não tem nenhum chefe, não tem gerente, não tem ninguém aqui nessa história. Isso que você acabou de ver aqui é fruto de um trabalho de colaboração voluntário que surgiu aqui dentro. Você viu isso? Isso aqui, eu estou vendo isso aqui pela primeira vez. O Peroni perguntou, mas o que é? Eu falei, não sei, vamos ver lá agora, para ver o que vai ser apresentado. Eu apenas aproveitei para convidar ele, você e outros aí, que não puderam vir exatamente para perceber. Isso aqui é um vírus importante que pode se espalhar pela prefeitura e mais, haverá adesão em massa. Se nós botarmos como conseguirmos essa uma forma, e sempre vai ter na prefeitura, nós vamos ter dezenas disso aqui até o final do ano que vem. Ricardo, só um tipo, eu só queria fazer o seguinte, eu só quero dizer para você o seguinte, a preparação que nós fizemos aqui não depende do Nepomuceno. Cada um dessas pessoas que foi formado aqui hoje tem capacidade, né, a maior parte deles tem capacidade de fazer uma palestra, de apresentar o conceito e de levar adiante esse processo. Nós vimos aqui agora. Entendeu? Então, cada um aqui tem condição de multiplicar isso. Bom, era isso, era um pouco isso que eu queria falar, quer dizer, porque o objetivo nosso aqui, né, é formar pessoas que possam depois ir levando essa cultura para o resto da prefeitura. E essa turma avançada hoje, nós já temos pessoas que podem ajudar nisso. Né? Podem ajudar a estar numa outra secretaria, podem ajudar a apresentar essa metodologia em outras áreas da prefeitura. Né? É uma questão um pouco da gente só penteando esse processo para passar para a prefeitura, mas que a gente começa a ter pessoas já em condições de fazer isso. Se eu puder dar uma sugestão, Pedro Berácio, que é o chefe de meia hora, 20 minutos atrás. Mas seria legal um interlocutor fazer uma apresentação dessa para ele estar na mesma página que a gente. Eu acho que seria de extrema... Vamos combinar com ele. Você não acha? Claro. Muito bem, então eu fiz um benchmark, viu a apresentação dele lá do IDEC, legal. Tem convergência aí. A gente está pensando nas parcerias, né? Tem duas aqui. E tem mais, hein? Não só essas duas não. No caso de transporte tem aquele rapaz que pegou o concurso da prefeitura aqui. O André Ele foi para São Paulo, pô. Não, mas agora estão trazendo ele de volta. Estamos trazendo ele de volta. Fizemos uma reunião anteontem com ele aqui, no sentido de pegar as informações do GPS. Não consegue atrair. Que a gente foi para São Paulo, não foi, ficou aqui. Ele foi São Paulo hoje. Então já está de volta. Só para a gente encerrar aqui, é o seguinte, olha só, eu também gostei muito do que vi, eu acho que estamos solidificando aqui esse programa de inovação, né, com essa orientação aqui do Nepomuceno, e nós vamos continuar, né? Nós estamos esse ano aí mais tem mais 5 turmas. Tem mais 5 turmas aqui que nós estamos criando. Nós não vamos conseguir pegar gente de outras, de fora do plano. Não, podemos. Ricardo, a gente tinha chamado algumas pessoas de outras secretarias já para participar dessa segunda turma. O problema é que as pessoas, por compromissos que elas tinham, não puderam. Mas nós vamos de novo, a cada nova turma, vamos voltar a chamar. Podia botar gente, podia trazer lá aquela sua da Fazenda Querido, aquela noite da educação. Mistura aqui, porque isso aqui condiciona o problema do crachá. É uma mentalidade, uma forma de pensar as coisas. Então, dizer isso, eu acho que estamos no caminho certo. Acho que nós conseguimos criar o tal vírus aqui dentro da Implanta. O Chagas desistiu de se aposentar. Ele ia se aposentar e falou, não vou me aposentar mais, porque agora descortinou uma coisa nova aqui. O vereador, a novidade, vai ficar mais um tempo aí. Já pode ser multiplicador da história. O Chagas já pode ser multiplicador da história. Então eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu fico mais uma vez satisfeito de ver que nós estamos caminhando soluções inovadoras. Agora temos que pegar essas ideias aqui, principalmente essa coisa do transporte, que é uma prioridade que nós temos aqui para ajudar lá a prefeitura, o Osório, o prefeito, porque tem uma CPI de transporte lá, coisas acontecerão e a gente dá respostas com mais velocidade. Né? E ideias como essa ajudam.
né, para que a gente possa colocar nessa discussão da reorganização do transporte do Rio de Janeiro esse conceito aqui de trabalhar a colaboração. E nós já conseguimos, fruto de tudo isso, a informação do GPS, do ônibus. Já temos aqui, o Francisco já está com ela, já tem lá uma API para ele aqui, acessar, e nós estamos começando a trazer, nós vamos replicar essa base aqui. E isso, imagina isso botando aqui para esse povo todo aí de fora. Vai criar, vai fazer avaliação independente de fiscal, de prefeitura, de qualquer coisa. Botou essa informação, por isso que essa política de dados abertos, nós estamos trabalhando fortemente com ela aqui, para a gente organizar isso, porque não é só isso, né? Vai abrir transporte, mas tem saúde e educação. Isso vai trazer uma energia de fora, né, enorme para poder melhorar. Essa coisa que você está dizendo, já tem um bom exemplo. O André Iquedo, que ganhou esse concurso que a prefeitura fez do aplicativo USA, nós chamamos ele aqui essa semana, mostramos as informações que temos no GPS, e ele ficou empolgadíssimo e agora só está esperando a hora de incorporar isso no aplicativo dele e botar fazer o aplicativo. Então ele vai voltar para São Paulo. E é uma outra forma, como se diz, né? De 1 milhão para 7 milhões, tem que aumentar a eficiência. Tem que aumentar a eficiência. Então nós temos um conjunto de bases de dados aqui, que foi construído aí, que quem colaborou com isso muito ao longo de 20 anos, está aí um tesouro. E se eu boto isso como dados abertos, joga isso para a sociedade, você imagina o retorno que isso vai trazer para o comprador. Quem pagou isso? Está aí, então, se não conseguimos trabalhar tudo isso, aí bota isso à disposição, está pago mesmo pelo cidadão. Né? Você imagina, é uma informação que vai render muito mais do que rende hoje, né? Parada ou estacionada aqui dentro, ou armazenada aqui dentro da prefeitura. Então, você jogando isso para fora, olha só, o imposto pago vai retornar muito, mas com uma eficiência muito maior para a cidadania. Nós falamos muito da colaboração voluntária e não entramos na colaboração involuntária, que o sujeito não sabe que está colaborando e que o laboratório ainda não se apoderou dessa parte de colaboração. Mas é isso daí, quando a gente pega o GPS, quando se pegam várias outras situações na sociedade, nós poderemos ter essas colaborações involuntárias a serviço do próprio cidadão, entendeu? Como faz o cartão de crédito. Então, gente, é isso. Parabéns. Muito bem, bom. Muito bom. Mas já vou ficando mais